Olá a todos os colegas, professores do Promuz. Meu nome é Lucas Barros, sou violoncelista e vou trazer agora, neste momento, um pouco do meu projeto para participação da 8ª jornada do Promuz. A seguir, nesse vídeo, pretendo trazer para vocês um pouco de como tem sido o meu projeto e vou ser pautado por esses tópicos que nós podemos ver adiante. Bom, pretendo então fazer uma apresentação do meu sumário e, em sequência, trazer um pouco sobre a história de Alberto Nepomuceno, mais adiante alguns aspectos das duas obras que são o objeto de pesquisa do meu projeto, juntamente com trechos dessas obras, e ao final pretendo também disponibilizar um trecho na entrevista com Michael Wood, professor de Karlsruhe da Alemanha, no qual ele traz algumas informações muito pertinentes e que agregam muito a informação ao projeto. Então, o sumário está agora à disposição de todos e trata-se de um sumário ainda não totalmente finalizado, pois eu ainda dependo de algumas informações, de algumas confirmações que tem sido difícil ainda ter a completa certeza devido à pandemia, mas trata-se do esqueleto do projeto. Ele vai ser todo feito baseado no que está descrito nesse sumário. Apesar de ser um sumário que ainda é passivo de mudança, isso que está descrito aí não será mudado. Então eu pretendo iniciar com uma introdução, uma breve introdução explicando alguns aspectos do trabalho, o que me motivou, e a seguir eu pretendo trazer principais pontos da vida do compositor e uma biografia resumida e falar um pouco sobre a relação que o compositor tem com as cordas, trazendo um pouco sobre os seus trabalhos para quartetos de cordas, também de obras para violoncelo, buscando agregar mais informações bibliográficas que possam ter relação com as duas peças que são objetos da pesquisa. Dando sequência, eu pretendo então iniciar a parte de produção, trazer então alguns processos da editoração que eu pretendo fazer, também aspectos interpretativos das duas peças. Importante ressaltar que uma peça é para piano e violoncelo e outra é para orquestra de cordas e violoncelo. Então, pretendo trazer esses aspectos da interpretação de cada uma, também aspectos técnicos que possam ser pertinentes, informações que possam ajudar a quem não conhece as obras, quem tem interesse em estudá-las, e também disponibilizar registros audiovisuais das obras. Na sequência, pretendo disponibilizar a entrevista que eu fiz com o professor Michael Wood e com sua filha, Tatiana Wood, duas figuras importantíssimas quando o assunto é Alberto Nepomuceno, pois o professor Michael Wood detém muitas informações a respeito do compositor e as entrevistas foram enriquecedoras, tanto para informações bibliográficas a respeito da vida do compositor, do seu tempo na Europa, como também aspectos técnicos, interpretativos sobre as duas obras, tendo em vista que o professor Michael Wood gravou com sua filha a obra Tarantella. Buscando contextualizar um pouco os colegas que estão assistindo esse vídeo, gostaria de trazer uma breve biografia do compositor Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 6 de julho de 1864 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de outubro de 1920. Nepomuceno foi violinista, diretor, inclusive da Escola de Música da UFRJ, regente e um dos mais importantes compositores de sua época. Seus primeiros contatos com a música foi em casa, com seu pai, Vítor Augusto Nepomuceno, e aos 8 anos de idade, em 1882, mudou-se com a família para Recife e lá iniciou os estudos do violino e do piano. Após a morte de seu pai,
Alberto Nepomuceno se tornou responsável pelo sustento de sua família, forçando-o a trabalhar como tipógrafo paralelamente com aulas particulares de música. Mais tarde mudou-se para o Rio de Janeiro, onde de fato alcançou maiores resultados como músico e compositor, tendo contato com grandes figuras públicas da época que foram importantes para sua carreira, como Machado de Assis, Frederico Nascimento, os irmãos Bernardelli, foram figuras importantes para sua futura ida à Europa, entre outros, provenientes de sua ligação ao Clube Beethoven. Não há como falar de Nepomuceno e não citar a sua ida para a Europa, um fato que foi tão importante e que criou tantas referências no idiomatismo do compositor. A ida do Nepomuceno para a Europa foi resultado de um concurso para a composição do hino brasileiro, no ano de 1890. Nepomuceno então obteve condições para iniciar seus estudos na Alemanha, no ano de 1891. Tendo iniciado seus estudos na Alemanha, mais tarde viria a ser admitido na Liceo Musicale Santa Cecília, em Roma. Foi durante seu estudo nessa instituição que o compositor criou uma de suas importantes obras para cordas, o seu primeiro quarteto para cordas. Entre os anos de 1892 e 1894, Nepomuceno estudou no Sternisches Conservatorium der Musik, e também durante o tempo em que esteve em Berlim, o compositor trabalhou em mais 2 quartetos de cordas. São importantes obras que demonstram a influência germânica sobre as suas composições. Podemos também citar outras experiências vividas pelo compositor em outros países da Europa, como o tempo em que passara na casa de Edvard Grieg e no contato que teve com o violoncelista David Popper. Podemos citar também um grande e importante feito que o compositor Alberto Nepomuceno teve. Foi provavelmente o primeiro pianista brasileiro a se apresentar com a Orquestra Filarmônica de Berlim nos finais dos anos 1890. Mais adiante, poderemos ver um trecho que eu separei da entrevista com o professor Michael Wood, onde ele ressalta a importância e a conexão que Nepomuceno teve com David Popper, a importância que essa conexão teve para ele escrever uma das peças que é objeto de estudo desse trabalho, a Tarantela. O principal objetivo desse projeto é estudar 2 obras importantes do compositor Nepomuceno para o violoncelo. E a primeira que eu falarei neste momento é sobre a Tarantela. Tarantela foi escrita em 1899, originalmente para piano e violoncelo. Trata-se de uma obra virtuosística com caráter bastante dançante. Nepomuceno dedicou essa obra para seu amigo, o violoncelista Maximilian Benno Niederberger. Niederberger se tornaria posteriormente um dos professores de Villa-Lobos. A Tarantela é composta em 6/8, na tonalidade de Sol menor. Posteriormente, a obra modula para a tonalidade de Dó maior, depois passa para Mi menor, para então retornar para Sol menor. Ao final, a obra é finalizada na tonalidade de Dó maior. Agora vocês ouvirão um trecho da Tarantela, onde é possível perceber quão virtuosística é a obra e dançante. O violoncelista que executa sobre o mesmo, e eu também gostaria de citar uma curiosidade, que essa obra é claramente uma inspiração que o compositor teve pela experiência e contato que teve com David Popper, compositor muito importante para o violoncelista, que escreveu uma peça chamada Dança dos Elfos, Elfentanz, e é possível perceber a semelhança dessas 2 obras.
O romance de Alberto Nepomuceno foi uma obra escrita pelo compositor em 1908, escrita para violoncelo com acompanhamento de orquestra de cordas. Uma peça bastante lírica, onde o compositor explora as regiões do instrumento com uma dose de melancolia. A obra é composta em 3/4 na tonalidade de Lá maior. Vocês agora ouvirão um trecho do romance, também executado por mim, onde é possível perceber o lirismo da obra, como é uma obra lenta e com frases longas e com uma certa dose de saudosismo. O professor Michel Ude é professor de piano e música de câmara na Universidade de Música de Karlsruhe, onde também foi vice-reitor por 16 anos. É uma figura muito importante, um excelente pesquisador que traz muitas informações a respeito do compositor Alberto Nepomuceno e a respeito da música em geral. Na entrevista que ele permitiu e aceitou participar no dia 1º de fevereiro de 2021, com a participação também do professor Dr. Fábio Presgrave e da filha de Michel Ude, a Tatiana Ude. Agora vocês assistirão a um pequeno trecho da entrevista com o professor Michel Ude, onde ele traz informações a respeito do tempo que o compositor Nepomuceno passou na Europa e a sua relação com David Popper e como que isso influenciou a sua composição da obra Tarantella. He talked, and then yes, very important also. Nepomuceno, maybe for the first Brazilian pianist, played with the Berlin Philharmonic. Did you know that? Yes, I know that. Yes. So this is, I think, this is incredible, and of course, the Berlin Philharmonic was not that famous, but it was already a time, you know, the Berlin Philharmonic, they went to be a world-known orchestra through their conductor, Hans von Bülow. Hans von Bülow made them in his last years of life, because he died then in 1896, he made them to the real European orchestra. And in this time, Nepomuceno must have been there to work with them. So I think this influenced him also, and now we come back to the cello works. This influence in Berlin, because Berlin is not very far from Dresden, and in Dresden, who was the main cellist? Of course, David Popper. So David Popper, I think, was the main influence to Nepomuceno, because he made technically on the cello what was absolutely impossible before. And for instance, if you take Elfentanz, of course, Elfentanz, this is such a marvelous piece where he brings out all the cello possibilities. And it's reminding a little bit with the technical stuff. For me, there's a little connection. Elfentanz is a little bit before, I think 1883, something like that. And the Tarantella is 1899, I think. Yes, about, yes.
1899. So some years later, but Popper was still alive and was still incredibly successful. So Popper wrote then after his cello schools and everything that came afterwards. So if I would be really interested in these connections, you know, because I think Nepomuceno, he had his ideas somewhere from the scene. Yes, that was my thought. Muito obrigado a todos pela atenção, pela oportunidade. Espero que estejam todos bem e que possamos em breve nos ver novamente. Um abraço, Lucas Barros.